And now for the best. Story 3. In the USA, Red Rountree robbed his first bank at age 87. J.L. Hunter, or Red Rountree, robbed his first bank when he was 87 years old. After the loss of his beloved wife, he was left alone and aimless. Their son had died years early in an car accident. He walked into a bank, asked the teller for money, and was caught on his way back to the car. He got 3 years probation. Less than a year later, he robbed another bank. He was arrested immediately and sentenced to 3 years in prison. After he got out, he couldn't resist robbing another bank at the age of 91. He was arrested for the 3rd time and he died in prison in 2004. Então, essa historinha, dá para perceber pela imagem que eu coloquei, pelo desenho que tem aí, é a história de um senhor de 87 anos que assaltou um banco pela primeira vez na vida, porque ele perdeu a esposa, perdeu o filho e se viu numa situação que ele não tinha mais razão de viver, não tinha alvo e encontrou aí no assalto ao banco um motivo para viver. E fala que ele assaltou já 3 vezes, foi preso, teve condicional e ainda assim continuou nos seus crimes e morreu na prisão aos 91 anos em 2004. Então vamos aqui analisar esse texto vendo essas perguntas que estão sendo feitas. Vamos tentar fazer primeiro sozinhos, tá bom? So considering the text you read, answer the following questions. Who was arrested? Quem foi preso? Who died in prison? Quem morreu na prisão? Who wore a disguise? Quem usava disfarce? Who worked for the police? Quem trabalhava na polícia? Who had used cell phones and was found by the police? Who was inspired by a film or a movie? Então vamos ver. All of the criminals were arrested. Essa é a segunda coisa que todos eles têm em comum. Todos foram pegos. The old man from the USA died in prison. Andre Stander, robber from South Africa, wore disguise. He also worked for the police. And the group of robbers in India, they used the cell phone and was found by the police. And they were also inspired by by a movie about robbing banks. We're going to talk about past perfect right now, que é tempo verbal usado para falar de algo que aconteceu antes do passado que você está falando agora. What? Pode parecer um pouco confuso, mas a gente vai explicar aqui com calma and hopefully you will understand. Então vamos ler aqui comigo. Look at this sentence and answer the question. When the police arrived, the thieves had disappeared through the tunnel. Então vamos analisar essa frase respondendo a essas perguntas. Is this sentence past, present, or future? What do you say? It's past. Como é que a gente sabe? A gente vê que os verbos principais terminam aqui ó, em ED. Felizmente eles são regulares, então a gente sabe que estão in the past. How many actions do we have and what are they? Então o que é muito importante no past perfect? Ele tem que ser uma frase com pelo menos 2 ações, que é o caso dessa nossa aqui. Nós temos 2 actions. The police arrived, the thieves had disappeared through the tunnel. Essas são as nossas 2 actions que estão acontecendo nessa frase. Então vamos imaginar o seguinte. Suppose the police arrived at 9 o'clock. Did the thieves disappear before 9 o'clock or after? Então, para a gente tentar entender o que aconteceu nessa frase. Se os policiais chegaram às 9,
Os assaltantes tinham desaparecido antes de 9 ou depois de 9? Eles desapareceram antes das 9. Before 9 o'clock. So, which action happened first? Então, qual dessas ações aconteceu primeiro? Aconteceu a fuga dos thieves. So, how do we know that one action happened before the other in the past? Então, é aí que vai entrar o nosso past perfect. Quando a gente usa uma certa partícula, ela vai deixar claro que a frase está no past perfect. Então, isso quer dizer que aquela parte, aquela ação, aconteceu antes. Então, vamos ver como é que seria. Aqui nós temos o had disappeared. Então, como eu estou dizendo had disappeared, eu estou dizendo que essa foi a ação que aconteceu primeiro. E essa foi a ação que aconteceu em seguida. Foi a segunda ação. Ok? Em português, é como se eu dissesse que eles tinham desaparecido. Quando a polícia chegou, os ladrões já tinham desaparecido pelo túnel. Ok? Pronto, então é isso. Então, a explicação. Past perfect. Usamos o past perfect, que seria o had, que é um verbo auxiliar, mais um verb in the past particle, para indicar que uma ação ocorreu antes de outra no passado. Então, observe. She didn't pay the bill because her father had already paid it. The father paid the bill before she paid it. Certo? Então, o pai pagou a conta antes que ela pudesse pagar. Antes que ela pagasse. Então, aqui temos algo a mais. The past perfect can be used to communicate that something happened before another. It means that we're dealing with two events that took place in the past, but one before the other. They were not simultaneous. Então, o que é que ele está dizendo aqui que é bem chave? Os eventos no passado do past, quando se usa o past perfect, não acontecem ao mesmo tempo. Aconteceu um e o outro aconteceu antes. Ok? Então, vamos lá. Vou tentar explicar mais uma vez como é que a gente usa o past perfect. Como é que eu sei quando usar o past perfect. Então, vamos supor que me, Anna, I'm hungry. So, Anna is hungry. She eats a sandwich. She feels unwell. Então, ele está contando aqui uma sequência de coisas que estão acontecendo, não é isso? Anna is hungry, so she eats a sandwich, and then she feels unwell. Essa é a forma linear. Então, se eu fosse contar o que aconteceu usando apenas o simple past, eu iria fazer isso na ordem cronológica linear. Anna was hungry, then she ate a sandwich, then she felt unwell. Então, aqui a gente está usando o passado simples. No secrets, right? Porém, para falar em outra ordem, ou seja, eu vou usar primeiro o final. Eu começo pelo final. Eu estava me sentindo mal. Por quê? Porque eu havia comido um sanduíche, porque eu estava com fome. Então, vamos ver como é que isso ficaria em inglês. So, Anna felt unwell. Então, essa frase aqui, eu vou colocar ela lá no início. Anna felt unwell. She had eaten a sandwich because she had been hungry. Beleza? Então, eu acho que assim foi uma maneira legal de explicar, tá? Eu vi essa maneira num vídeo no YouTube que eu vou repassar para vocês, tá? O vídeo é todo em inglês, mas o cara fala devagar e aí vocês podem assistir mais de uma vez. Eu acho que ele faz uma boa explicação. É tanto que eu gostei e tô passando aqui um exemplo bem parecido com o que ele fez, tá certo? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Eu não vou passar atividade porque
eu planejei de uma forma que a gente vai pegar uma aula só para fazer atividades, tá bom? Então, this is it. Alright? See you guys later then. Bye bye.